E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje para fazer uma correção com vocês dos exercícios que eu passei para casa. Vamos lá que a gente tem muita coisa a fazer nessa videoaula. Primeiramente, quando você olha para essa questão, a pergunta é: por que veio o casal à cidade onde a narrativa se passa? Provavelmente o casal veio para a cidade com o objetivo de abrir uma usina que ficaria atrás do morro. Daí o nome do texto, tá certo? Questão número 1, basta você dizer que eles vieram para lá porque eles estavam procurando algum lugar para montar uma usina. Segunda questão, como é que foram recebidos pelo povo? Por que o povo era desconfiado? No início, os moradores se entusiasmaram, acreditando que a presença dos novos habitantes fosse trazer progresso para a cidade. Mas, com o passar do tempo, viram que não era bem isso. Os estranhos não trouxeram nada de bom para, até então, tranquila cidade. Como o narrador afirma no conto, as pessoas começam a desconfiar dos dois, pois eles falavam uma língua estranha e viviam cheios de segredos. O que me preocupou desde o início foi eles nunca rirem, disse o narrador. Entravam e saíam da pensão de cara amarrada. E o máximo que concediu a Dona Elisa, só a ela, era um cumprimento mútuo, batendo a cabeça como lagartixas. Então, o personagem narrador, que tem uma história trágica por trás disso daí, ele resolve contar isso pra gente, para demonstrar que esses estrangeiros eram estranhos mesmo. 3. Como ocorreu o primeiro encontro entre o narrador e os estrangeiros? Eram estrangeiros? Bom, primeiro é preciso você lembrar que o primeiro encontro foi na pensão da Dona Elisa. Claro que lá no começo ele fala que viu os estrangeiros chegarem no caminhão do Geraldo Magela. Se você colocou isso na sua questão, não está errado. Mas o mais adequado seria: o primeiro encontro foi na pensão de Dona Elisa, quando o narrador foi receber o dinheiro de alguns leitões que a sua mãe havia vendido para a Dona Elisa, dona da pensão, e resolveu espiar debaixo dos caixotes, empilhados no corredor e escondidos por debaixo de uma lona. Um dos forasteiros agarrou pelo pescoço, jogou na parede e depois deu-lhe um pontapé tão forte que o narrador foi parar no meio da rua. Esse ato de violência é um dos primeiros atos de violência deliberados. É claro que a gente pode argumentar, dizendo, bom, podia ser perigoso olhar debaixo do caixote e tal. É verdade. Mas é preciso lembrar que era uma criança, então bastasse lá puxar o menino, brigar com ele, chamar o pai, não dar pontapé, tapa na cabeça. Isso acontece no texto. E acho que é o primeiro ponto de violência no texto, tá? Questão 4. Por que Estevão vendeu a chácara? Você não precisa responder isso com muita clareza, porque no texto não é muito claro. Mas é importante você lembrar que o próprio Estevão não queria vender a chácara de jeito nenhum. Ele diz que ele não venderia a chácara de forma alguma, porque iria ficar para as filhas dele que estudavam na capital. Só que de repente ele vendeu de uma vez. O que a gente pode supor, ou pressupor no caso, é que ele recebeu uma quantidade de dinheiro muito acima do valor da chácara, fazendo com que ele atendesse a demanda dos forasteiros. Um ponto importante, tá bom? Essa demanda dos forasteiros, atender isso, pensar sobre a situação, é bom a gente pensar o seguinte, que o poder do dinheiro é também uma forma de coerção, tá? Muito poder, muito dinheiro faz com que você, às vezes, abandone os seus sonhos. Mas tudo bem, em troca de outros sonhos, eu concordo. Mas é preciso entender isso. Questão 5. Qual é a notícia que Geraldo traz na página 60? Bom, eu sei, e acabei de descobrindo isso depois, que nem todos os livros são iguais. Portanto, essa questão ela fica em aberto na hora da minha correção. Mas é preciso lembrar o seguinte, em um determinado momento, e aí é onde eu quero que vocês pesquisem depois, ele diz que não havia motivo para malquerenças. Depois daquela cena que ele parece que ele machuca o gatinho caindo, aquilo muito estranho, né? Reconhecia que havia se excedido nas brincadeiras. A violência é tratada como brincadeira, mas não fizeram nada com a intenção de ofender. Os tempos agora eram outros. Acabaram-se as brincadeiras. Ele estava ali com um amigo para uma notícia que devia contentar a todos. Aí os mais confiados foram chegando também,
Geraldo mandou uns ou 3 saírem da porta e convidarem quem mais encontrasse por perto. Num instante, o salão estava cheio. Quem estava jogando parou. Havia gente, até do lado de fora, debruçado nas janelas, quando viu que não cabia mais ninguém. Geraldo subiu numa das mesas e comunicou que fora nomeado gerente da companhia e que estava ali para contratar funcionários. Então, assim, a resposta toda, eu fiz uma resposta grande, mas a resposta toda pode ser isso. Ó. Geraldo subiu numa das mesas e comunicou que fora nomeado gerente da companhia e que estava ali para contratar funcionários. Ok? Questão 6. O que começou a acontecer com as casas e por quê? Essa é muito interessante. As casas começaram a pegar fogo, né? Então, ali não fica muito claro por que acontecia. As casas pegavam fogo, de repente chegavam lá as pessoas da companhia anotando o nome e pagando indenizações. Foi o que verificamos quando as vossas casas deram para pegar fogo sem nenhum motivo aparente. Daí você pode até pressupor que tipo de fábrica é essa. A gente não sabe, mas é estranho. Primeiro era o aquecimento repentino. Os moradores começaram a suar. Todos os objetos de metal queimavam quem os tocasse. E do chão ia minando um fumaceiro com um chiado tão forte que assoviava. Pessoas e bichos saíam desesperados para a rua, engasgados com a fumaça, sem saberem exatamente o que estava acontecendo. Ouvia-se um estouro abafado e num instante a casa era uma fogareira. Tudo acontecia tão depressa que em muitos casos os moradores não tinham tempo de fugir e acabavam morrendo. Aqui fica muito claro que o fato dessa companhia ter vindo para essa cidade pequena trouxe também, além da violência, trouxe uma certa mortalidade para os moradores. Questão 7. Que tipo de sociedade é que o autor descreve? Pode-se definir onde e quando? Não pode, né? Mas uma coisa eu sei. Uma sociedade rural ou uma cidade pequena. Não há exatamente uma marcação temporal no texto. Mas eu espero que você, aluno, reconheça que não se passa no tempo presente, é um tempo passado. Questão 8. Chega-se a saber que tipo de fábrica se trata? É mesmo a fábrica? Aqui a resposta depende muito de você, como a sua leitura. Eu acredito que não seja possível determinar, uma vez que nem mesmo os trabalhadores envolvidos em sua construção sabem direito que tipo de fábrica seria. Mas possivelmente é uma fábrica. Isso quer dizer, a gente não sabe se é uma usina, né? Mas a gente sabe que é uma fábrica, possivelmente. 9. Como é que as pessoas que trabalham na fábrica ficam? E por quê? É preciso lembrar o seguinte. Você lembra que todo mundo que trabalha na fábrica começa a se tornar violento, desumano. Isso é importante perceber. Talvez seja a ideia do capital, dinheiro demais, faz com que as pessoas fiquem frias. É isso que ele quer comentar. Os homens que aceitam a oferta de trabalho dos estrangeiros tornam-os do lado de lá. E os antigos amigos transformam-se em novos inimigos. Aqui você tem uma divisão social, mas também a divisão da cidade. Quando esses homens, os do outro lado, trabalhadores da usina, vinham na cidade, causavam um espanto geral entre a população, pois, isso é importante, pareciam se divertir atropelando pessoas distraídas. Nem os cachorros andavam mais em sossego. Ninguém mais andava tranquilo pela cidade. O medo dominou toda a população. Com todo esse alvoroço e sofrimento, a população perdeu a graça pela vida, tornando-se assustados e acuados em seu próprio território. É muito interessante a visão que esse autor de cidade pequena tem da cidade grande. É claro que isso é uma supervalorização do acontecimento, mas de fato acontece algo estranho que vai fazendo as pessoas ficarem frias. Eu acho que a cidade grande afasta muitas pessoas, né? Então, 10. Acredita que o narrador e a mãe encontrarão melhores condições num outro sítio, num outro lugar, num outro espaço? Pode ser? Eu acredito que sim, é possível que eles tenham encontrado, uma vez que o narrador nos conta a história aparentemente em idade já adulta, depois da morte de seu pai. Como você sabe, no final o pai morre. Pessoal, um beijo para vocês, não vou me estender muito. Volte o vídeo quantas vezes for necessário para que você anote as respostas caso a sua esteja muito discrepante, tá bom? Eu confio em vocês, sei que vocês estão fazendo um excelente trabalho, vocês estão cansadíssimos, nós também estamos. Valeu? Obrigado, beijo.